E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre a defesa francesa, que acontece no tabuleiro depois do lance C4 e 6. Então a defesa francesa tem como objetivo preparar o lance D5. Se a gente comparar com a defesa escandinava, depois que o preto joga D5 direto, peão por D5, o preto é obrigado a, não é obrigado a realmente tomar de dama, mas ele não consegue manter um peão no centro, né? Coisa que não acontece na defesa francesa. Depois do lance D4, D5. E caso as brancas tomem aqui, o preto vai conseguir manter um bom controle central com esse peão em D. Bom, o lance principal é D4, D5 e aqui cavalo C3. Então, desenvolvendo uma peça e aumentando a pressão em cima do centro das pretas. O lance principal aqui é o lance bispo B4, que a gente chama de variante Vinavar. A ideia é cravar o cavalo e atacar o centro indiretamente. E5 para evitar o D tome E4 das pretas. C5, contra-atacando no centro. A3, questionando o bispo. Bispo por C3. Bispo A5 é possível também, mas acho que o branco joga com B4 aqui. C por B4 e cavalo B5. Que é uma ideia bem interessante, aproveitando as casas fracas que tem na posição das pretas. Bom, então bispo por C3, B toma C3. E a gente chega numa estrutura típica dessa variante, né? Onde as pretas dobram os peões das brancas. Então, as pretas vão tentar jogar em cima dessas debilidades. Mas, ao mesmo tempo, as casas pretas das pretas ficaram muito fracas porque deu o bispo de casas pretas, né? Então, ó, casa de D6, casa de E7. A ala do rei das pretas fica meio solta também. Então segue cavalo E7. E agora dama G4 é o lance principal. Justamente para aproveitar as debilidades, né? Bom, e aqui segue um mar de teoria. E aí só para ilustrar, né? Se o preto joga um lance como G6 aqui, então o bispo de casas pretas das brancas já tem um lugar para morar, né? Já tem muitas casas fracas para ficar. E é muito fácil de explorar isso. Então esse é o tipo de posição que as brancas procuram, provocar as pretas a enfraquecerem ainda mais as casas pretas para conseguir explorar. Então aqui dá para jogar roque aqui. E aí se bispo H6, cavalo G6 ou cavalo F5, defendendo aqui e defendendo aqui. A linha principal segue com dama C7, que entrega o peão de G7 mesmo, porque depois de dama por torre G8, dama H7, C toma D4. E agora está ameaçando tomar em C3. E aí cavalo E2 para defender o peão de C. D toma C3, dama D3. E aí cavalo de BC6. E as brancas vão tentar jogar com F4, P3 em vários casos. E tentar consolidar essa vantagem que tem do par de bispos e tentar atacar as casas pretas. E as pretas vão tentar criar contra-jogo aqui na ala do rei e no centro também, martelando o peão de E5. E planos como bispo D7 e roque grande são muito comuns. Então, essa é a linha principal. Tem outras ideias aqui para as brancas. Por exemplo, o lance cavalo F3, simplesmente desenvolvendo uma peça. O preto pode jogar com bispo D7. Uma casa muito típica para o bispo das pretas, que é o famoso bispo mal da francesa, né? Porque ele está fixado na mesma cor dos próprios peões. Na francesa Vinavar é a casa de A4. Então, por exemplo, depois de bispo D3, C4, bispo E2, a casa mais normal para o bispo é a casa de A4. Porque aqui de A4 ele martela o peão de C2 e não atrapalha nenhuma outra peça das pretas. Então, por exemplo, roque, dama A5, já martelando aqui o peão de C3, bispo D2, cavalo de BC6 e agora cavalo G5. As brancas estão buscando aqui jogar com F4, F5 em algum momento. H6, cavalo H3 e roque grande. E a gente tem essa posição bem complicada, né? As brancas podem tentar jogar com torre B1 e jogar aqui na ala da dama, mas no geral vão tentar jogar um F4, F5. E as pretas vão tentar criar contra-jogo no centro com F6. E também pode jogar, em alguns casos, B5, A5 e B4, tentar uma ruptura na ala da dama. Outra ideia possível para as brancas é o lance A4, com a ideia justamente de já ativar o bispo via 3, né? E tentar aproveitar as casas pretas que ficaram fracas. Outro plano possível é o lance H4, que ganha espaço na ala do rei, que sempre é útil aqui para as brancas. E também, em muitos casos, a torre de H1 vai vir para o jogo por H3 e por G3 e tentar criar chances de ataque na ala do rei.
Aqui as pretas têm uma opção, que é jogar com B6 também, preparando o bispo A6 para trocar o bispo mal da francesa. E se dama G4 aqui, tentando atacar as debilidades, tem um lance bem curioso que é bispo F8, né? Para jogar sem debilitar nada aqui. E aí é uma ideia interessante aqui para quem quiser usar. E aí A3 também pode seguir bispo F8, sem muito pesar na consciência. Certo? Aqui as brancas não são obrigadas a jogar E5, também tem várias opções. Pode jogar E por D5, que vira uma espécie de francesa das trocas. Dá para jogar bispo D2, sacrificando o peão. Mas acho que o desvio principal aqui é o lance cavalo de G2. Cavalo E2 aqui, que a gente chama de gambito Alekhine. Bom, a ideia é evitar com que os peões fiquem dobrados, né? Então, por exemplo, D por E4, A3, bispo por C3, cavalo por C3, cavalo C6, contra-atacando em cima do peão de D4, D5, peão por, dama por e cavalo por. E as brancas vão tentar aproveitar essa micro vantagem no desenvolvimento e tentar recuperar o peão de E4 ou explorar a vantagem do par de bispos também. Jogar lances como bispo F4, atacar o peão de C7. E aqui provavelmente o jogo deve estar equilibrado. Bom, essa é a variante Vinover. Vamos para outra variante agora. Tem a variante clássica também, que é o lance cavalo F6, atacando o peão de E. Aqui o principal bispo G5, ameaçando o lance E5, aproveitando que acabou de cravar o cavalo. E aqui D por E4, evitando E5, cavalo por E4, bispo E7, ameaçando o cavalo por. E aqui o branco costuma jogar com bispo por F6, para deixar o cavalo bem centralizado aqui. Então, depois de bispo por F6, dá para jogar bispo por F6, e aí segue uma posição cavalo F3, cavalo D7. Ou roque também, né? Não faz muita diferença. E aí o branco vai tentar jogar com essa vantagem de espaço, e as pretas vão tentar aproveitar o par de bispos. Mas dá para jogar com G por F6 também, que é uma linha que foi popularizada pelo Morozevich. E a ideia é jogar, por exemplo, cavalo F3, F5, cavalo C3 e pôr o bispo em F6 aqui. Colocar o bispo nessa diagonal bem ativa. Bom, voltamos aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Tá. Aqui as pretas podem jogar com bispo E7 também. E aí o branco normalmente joga com E5. Cavalo de FD7. E agora bispo por E7 para trocar. Aqui as brancas trocam o bispo mal também, né? Que é o de casas pretas. E aí F4. A gente chega numa estrutura bem típica da defesa francesa. Com esse centro fechado, as pretas com o bispo mal. E as pretas vão tentar martelar o centro com C5 e F6 em vários casos. Então, por exemplo, roque. C5 direto leva cavalo B5, ameaçando o cavalo C7. Então tem que jogar roque primeiro. Cavalo F3 e aí C5. Seguido de um contrajogo bem típico, como cavalo C6, F6. E provavelmente deve estar mais ou menos equilibrado aqui. As brancas têm uma opção mais agressiva que é o lance H4, que é o que a gente chama de ataque Alekhine também. Porque está sacrificando um peão. Então, por exemplo, bispo G5, HG5, dama G5. As brancas vão buscar contrajogo pela coluna H e um ataque na ala do rei. Então, cavalo H3, dama E7, dama G4, atacando o peão de G. Lance que é bem típico na defesa francesa. Note que é importante o cavalo não ir para F3, porque com o cavalo em F3 não tem dama G4 mais, né? Então, por isso o cavalo vai para H3. E aí G6. E aí cavalo G5, aumentando a pressão em cima do peão de H. E o branco tem compensação total pelo peão, né? As casas pretas ficaram bem fracas. E, bom, segue o baile. Mas o preto não é obrigado a tomar em G5. Pode jogar lance como H6 aqui, que é um pouco mais seguro. Ou C5 também é uma opção. Mas aí vai ter que jogar essa posição com o rei em E7, né? Porque não dá para tomar de dama, porque leva cavalo B5. E de novo com aquelas ideias de cavalo C7. Rei por E7, e aí, bom, vai ter que jogar isso aí, né? Cavalo F6. E aqui tem o lance E5 também, que a gente chama de variante Steinitz. Cavalo de FD7. E aí o branco vai tentar manter a vantagem de espaço. As brancas têm a opção de jogar cavalo de C2 para manter o centro firmemente. Então, por exemplo, C5.
C3, cavalo C6 e F4. Mas aqui, apesar das brancas terem um centro muito firme, as brancas estão meio mal desenvolvidas, né? Então, se as pretas conseguirem abrir a posição central, esse mau desenvolvimento das brancas pode acabar custando meio caro, tá? Então, normalmente você segue com F4, C5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo E3. E aqui as pretas têm várias opções, mas no geral, o tipo de posição que leva são para posições bem agressivas em roque em alas opostas. Mas no geral, as brancas vão tentar jogar F5, né? Então, por exemplo, dama D2, roque grande, bispo E2, tentar tacar um F5 e as pretas vão tentar jogar na ala da dama. E por fim, a última opção que as pretas têm aqui é, em vez de jogar... contra bispo G5 mesmo, né? Que eu esqueci de falar. É o lance bispo B4, que a gente chama de variante McCutcheon. Então, as pretas ignoram o lance E5, porque depois de G5, H6, contra-atacando em cima do bispo. Se bispo H4, G5, continuando o contra-ataque. E aqui, bom, dá pra jogar bispo G3, mas ele leva cavalo E4. Dá pra tomar em F6 e chega numa posição bem desequilibrada aqui também. Mas aqui o lance principal é bispo D2, descaravando o cavalo. Bispo C3, bispo C3, BC3. Porque se tomar de bispo, leva cavalo E4. Com alguns detalhes diferentes. B toma C3, cavalo E4 e aí dama G4. As pretas têm algumas opções aqui. Dá pra jogar com G6 para manter o roque. E dá pra jogar com rei F8 também para defender o peão de G7 e jogar essa posição que, de novo, é uma estrutura bem típica da defesa francesa. Bom, e para fechar o cavalo C3 tem o lance D por E4 também, que a gente chama de variante Rubinstein. Então, cavalo por E4, cavalo D7, cavalo F3, cavalo F6, cavalo por. As brancas normalmente têm uma pequena vantagem de espaço aqui, por causa do peão de D, contra o peão de G6. Mas, e aí elas vão tentar trabalhar em cima disso. E as pretas vão tentar trabalhar em cima da vantagem de espaço. Outra opção que as pretas têm aqui é o lance bispo D7, que a gente chama de variante Fort Knox. Que é, se eu não me engano, é uma base nos Estados Unidos, né? Então, faz referência que a posição das pretas é uma base muito sólida. Beleza, as brancas não são obrigadas a jogar cavalo C3, tem o lance cavalo D2, que a gente chama de variante Tarrasch. Então a ideia é defender o peão de E4, evitando a Winawer, né? Porque o bispo B4 as brancas podem jogar com C3 aqui. Né? E aí o lance bispo B4 foi só uma perda de tempo. Por outro lado, o cavalo não está tão ativo quanto em C3. E o bispo de C1 ficou para dentro da... vai ficar um pouquinho... não vai desenvolver tão rápido. Né? Então, cavalo F6 é o lance principal. E5, cavalo de FD7, bispo D3, C5, C3, cavalo C6. Aqui as pretas têm um lance B6 aqui também, com a ideia de bispo A6 para trocar o bispo mal. Mas aí cavalo C6, aumentando a pressão no centro, cavalo E2. Dá para jogar cavalo F3 também, mas a ideia do lance cavalo E2 é apoiar o centro com o outro cavalo indo para F3. Né? Então, por exemplo, o bispo E7, cavalo F3, e aí os cavalos seguram muito bem o centro. Mas aí C por D4, C por D4, e aí F6, rompendo no centro, né? Que é uma pintura típica que as pretas precisam fazer. Peão por, cavalo F3 e bispo D6. E aqui o tipo de posição é o seguinte: as pretas têm um peão de E6 isolado e fraco na coluna aberta. A casa de E5 é fraca também. Mas as pretas vão tentar jogar o lance E5 e as brancas e também martelar o peão de D4, né? Já que as brancas também têm um peão da dama isolado. E as brancas vão tentar martelar o peão de E6 e controlar a casa de E5 com as peças. Aqui em vez de cavalo D2 tem um lance C5 também, que é possível. Lutando pelo centro. E aí E toma D5 é o lance principal. E aí as pretas têm duas opções, né? Pode jogar com o lance dama por D5 ou com o lance E por D5. O lance E toma D5 normalmente leva para posições de peão da dama isolado. Então, por exemplo, cavalo C6 roque. Bispo E7, peão por, bispo por. E as pretas vão ter que jogar com esse peão da dama isolado. O lance dama toma D5 evita as posições de peão da dama isolado, mas as pretas costumam ficar um pouquinho atrás no desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, cavalo F3, C por D4, bispo C4, dama D6. E aí roque, as brancas conseguiram desenvolver todas as peças, já estão com o rei em segurança, e as pretas vão ter que correr um pouco com o desenvolvimento.
Outra opção que as pretas têm aqui é o lance cavalo C6 direto, que a ideia é aumentar a pressão no centro com as peças, em vez de jogar com as peões primeiro. Porque o lance que as pretas normalmente precisam fazer na francesa é o lance C5 aqui, para desafiar o centro das brancas. Mas o cavalo C6 atrasa um pouco isso. Então, por exemplo, cavalo F3, cavalo F6, E5, cavalo D7. E aqui as pretas vão tentar jogar mais com F6, né? Principalmente. Então, por exemplo, se joga um lance como bispo D3, as pretas podem jogar cavalo B4, bispo E2 e aí C5. E aí, quando C3, o cavalo volta para C6. E aí, vão jogar F6 no próximo lance. E aí, se joga um lance como cavalo B3, vem F6. Aumentando a pressão em cima do centro das brancas. Eu acho também, deixa eu ver aqui rapidinho. Bispo E2. Bispo E2 F6, na verdade. Aumentando a pressão aqui em cima do centro. Tem o lance A6 aqui também, que é um lance útil na Tarrasch, no geral. Controla a casa de B5 e pergunta o que as brancas vão fazer. Bispo E7 é uma opção também, que é semelhante ao A6, perguntando o que as brancas vão fazer, né? Porque se o branco joga o lance como... É um lance de desenvolvimento também. Então, por exemplo, se cavalo F3, cavalo F6, E5 e cavalo D7. A gente tem uma posição mais ou menos normal. Mas se jogar E5, o branco não ganha o tempo, né? Com o cavalo vindo para F6. Então, C5 já é uma opção um pouco mais interessante já. E aí C3, cavalo C6, e as pretas não perderam tempo com o cavalo em G8. O cavalo pode acabar indo para H6. Bom, dito isso, acho que é isso sobre a Tarrasch. Então D5. Outra opção que as brancas têm é o lance E5, que é a variante do avanço. Então, de novo, é uma estrutura bem típica. Então, se você quer jogar a francesa bem, não importa se você joga contra ou a favor da francesa, vocês têm que entender muito bem essa estrutura típica de peões, tá? Então, aqui o principal é C5. Atacando o peão de D. C3, mantendo a estrutura de peões, então o branco vai ter uma vantagem de espaço. Cavalo C6, cavalo F3, dama B6, aumentando a pressão em cima do peão de D. E aqui as brancas têm algumas opções. A principal delas é o lance A3, para aumentar a vantagem de espaço com B4. Tem lances como bispo E2 também, simplesmente para desenvolver o resto das peças. E também tem o lance bispo D3, que a gente chama de gambito Milner-Barry, né? Então a primeira coisa que você tem que saber é que o preto não pode tomar esse peão agora, né? Que leva cavalo por, dama por e bispo B5 cheque. Tá? Então o preto prepara para tomar com o bispo D7. E aí, se o branco rocar, C por D4. Aí sim dá para tomar. E aí o branco vai tentar acelerar o desenvolvimento aqui com, por exemplo, lances como torre 1 para defender o peão de E5, aí cavalo C3, bispo E3 e tentar jogar com um peão a menos, mas com melhor desenvolvimento. Outra opção das pretas aqui é bispo D7, né? Porque o lance A3 aqui já não é tão útil, porque a dama das pretas não está em B6. Então com a dama em D8 dá para jogar F6 aqui, direto, explodindo o centro das pretas, das brancas no caso. Porque se jogar, por exemplo, dama B6, A3, F6 aqui, tem uma pequena diferença que o branco já tem B4, ameaçando B por C5. Então, por exemplo, depois de C4, e aí bispo F4. Mantendo a estrutura de peões. Mas aqui, cavalo F3, bispo D7, A3, F6, o B4 já não vem com ganho de tempo, né? Então eu posso tomar em E5 agora. Porque com a dama em B6 as brancas teriam B por C5 com ganho de tempo. Mas aqui o preto tem E4 e o preto já está arrumando a posição. Outra opção que as pretas têm aqui é cavalo H6, que é um lance bem típico para levar o cavalo para F5, né? Convidando o lance bispo por H6, G por H6. E as pretas vão tentar fazer o quê? Né? Argumentar que vão usar a coluna G e o bispo pode acabar indo para G7 para apoiar o F6 e aumentar a pressão em cima do centro. Outra opção que as pretas têm aqui, em vez de jogar com C5, é jogar com B6, preparando o bispo A6 rápido, para trocar o bispo mal, que é uma ideia que a gente já cansou de ver aqui nesse vídeo. Então, por exemplo, C3 e aqui dama D7, acho. Porque não dá para jogar bispo A6 direto, porque leva bispo por, cavalo por e dama A4. Então essa é a ideia do C3. Então dama D7, preparando o lance bispo A6 primeiro.
e tentar resolver esse pequeno problema que as pretas têm. Bom, e por fim, a última variante que é bem pouco... Nossa, esse vídeo está muito grande já. Então, peão por D5. É a variante das trocas, né? Que normalmente leva para um jogo bem mais calmo, que meio que resolve o problema das pretas, né? Porque o bispo já tem casas para ir. E aqui, bom, e aí eu vou mostrar uma partida que mostra como jogar essa variante, uma ideia de como jogar, né? Bom, as brancas também não são obrigadas a jogar D4 aqui. Dá pra jogar o lance F4, né? E aí, por exemplo, D5, E5. Mas aí o bispo fica meio mal, o bispo de C1, né, fica meio mal, porque ele já tá meio limitado. E aí, por exemplo, C5, com um jogo bem típico, né, nessas estruturas de peões. Dama E2 é uma ideia também, que a gente chama de variante Chigorin, porque evita D5. Evita entre aspas, né, porque aí o branco pode jogar peão por, e aí as pretas não podem tomar de peão, né, por causa da cravada. Outra opção que as brancas têm é o lance cavalo F3, D5 e cavalo C3. Né? As brancas atrasam um pouco o lance D4 para desenvolver os cavalos primeiro. E outro é o lance C4, que provavelmente deve transpor por uma variante das trocas, depois de peão por e D4. Tá? Então essa é uma pequena introdução à defesa francesa. Vamos para as partidas. Então a primeira partida que eu vou mostrar é uma partida do Steinitz com o próprio McCutcheon, né, que dá o nome da variante, em 1885. Então foi aquela variante que a gente tinha comentado. E aqui o Steinitz tomou de bispo em F6, que, bom, é questionável, né? A gente viu na parte teórica, o lance principal aqui é o lance bispo D2. Mas aí tomou de bispo e aí G por F6. E por que é tão questionável, né? Porque as pretas, com o peão de G, já aumentam a pressão em cima do peão de E5. Embora, depois de cavalo F3, as pretas... Acho que as pretas deveriam ter tomado em E5 aqui, né? E aí, por exemplo, depois do lance cavalo por E5, C5. Uma ideia assim. Ou se D por E5, C5. Mobilizando a estrutura de peões, né? Mas aqui o jogador de preta joga F5, que provavelmente é um erro, porque justamente tira a atenção do centro, né? Veio o bispo D3, C5. O Steinitz tomou. Veio o bispo por C5. E aí rocou pequeno. Veio o cavalo C6, dama D2, dama E7, dama F4, colocando a dama numa casa relativamente boa. Bispo D7, cavalo B5 e agora rocou grande, né? Então as pretas vão tentar fazer o que agora? Tentar usar a coluna G, né, para atacar o rei das brancas e tentar melhorar a principal, pior peça das pretas em quase todas as linhas da francesa, que é o bispo de casas brancas. Então veio o C4 para tentar abrir um pouco a ala da dama, tentar abrir a coluna C principalmente. Bispo E8. Torre de F1, rei B8, saindo do raio-x aqui em cima do rei. A3, preparando B4. A6, expulsando o cavalo. Cavalo C3. E agora, depois de D tomar C4, bispo tomar C4, as brancas têm um pequeno problema aqui, que depois de lance cavalo D4, vai ter que... As pretas conseguem trocar um importante defensor da ala do rei. E o bispo de E8 está indo para C6 agora, né? Então veio cavalo E2, cavalo F3, dama por F3 e agora bispo C6. E agora as pretas conseguiram resolver esse problema que é o bispo de casas brancas. Veio dama H3, rei A7, B4 e bispo B6. Só que aqui as peças das brancas não conseguem chegar perto aqui do rei. Seguiu o cavalo C3, torre de HG8, bispo F1, defendendo o peão de G2. Mas aí, depois de torre D2, a posição das brancas é catastrófica já. Seguiu o cavalo D1, tentando segurar as pontas ainda. Dama G5, aumentando a pressão em cima do peão de G. Torre por C6, B por C6. E agora as brancas têm material a mais, né? Ameaçou a dama por F2. Depois de dama C6, torre D1. As brancas abandonaram aqui porque removeu o defensor do peão de F, né? E aí vai acabar levando mate em poucos lances. E por fim, vou mostrar uma partida do Tatai contra o Korchnoi em 1978, que foi uma variante das trocas da defesa francesa. E a variante das trocas tem um espírito muito de simplificar muito a posição. Então, em vez de entrar nessas posições típicas de francesa, né, que é lance como E5, manter a atenção, né, cavalo C3, cavalo D2 ou E5, as brancas definem logo o que vai acontecer.
Só que aqui o Courtinhoy jogou com C5, que desequilibra rápido a posição, né? Então C5, cavalo F3, cavalo C6. As pretas tinham a opção de jogar C4 aqui ganhando espaço, mas preferiram jogar com cavalo C6, aumentando a pressão aqui em cima do peão de D. Dama E2 cheque, bispo E7, D toma C5, cavalo F6, H3 provavelmente para evitar bispo G4, mas depois de roque, bispo C5, acho que as pretas têm uma posição confortável, porque a dama em E2 está meio exposta, né? Principalmente a lances como torre 8. O branco jogou com C3 aqui para controlar a casa de D4, mas negligencia muito o desenvolvimento, né? Então torre 8 e dama C2. E aqui jogou dama D6. Aqui as pretas estão com uma vantagem bem clara já. As pretas têm o peão da dama isolado, então elas precisam criar contra-jogo para compensar essa fraqueza. E aqui depois de cavalo de BD2, as brancas levaram um golpe aqui. Levaram o lance dama G3. Né? Aproveitando que está cravado aqui o peão de F, não pode tomar dama. E está ameaçando o bispo por H3 agora. Seguiu o bispo F5 para evitar o bispo por H3, só que aí veio outro lance, torre 2, atacando o peão de F2. E não tem como defender, né? Seguiu o cavalo D4, mas depois de cavalo por D4, as brancas abandonaram. Porque, bom, se tomar em G3 leva cavalo C2 e depois vai cair em A1. E depois vai trocar em F5, as pretas têm uma vantagem muito grande. Se jogar C por D4, bispo por D4, né? E a posição continua ruim igual, né? Se bispo C8 leva bispo por F2. E aí RH1, bispo E3 e o peão de G2 já tá caindo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução à defesa francesa e vejo vocês no próximo vídeo.